Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só quem está aqui, eu mesma. Eu estava com saudade, que eu sei, eu também estava com saudade de vir aqui dar uma aulinha para vocês. E hoje a gente está continuando a nossa série Falsos Deuses, mas com uma pegada diferente. Nós vamos continuar o tema da aula passada, mas hoje nós vamos descobrir onde começa a batalha. Para isso, nós vamos ler a Bíblia primeiro, tá bom? Vamos abrir lá comigo em Efésios 6, do versículo 10 até o 13. Eu vou ler aqui, tá bom? Vocês me acompanhem aí. Olha só, para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas com forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir ao ataque do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. O que nós vamos falar hoje? Sobre o que vocês acham que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre vencer as tentações. Por quê? A nossa tentação é só o início da onde começa o nosso pecado. E nós já aprendemos que o nosso pecado nada mais, nada menos é do que um Deus no nosso coração. E como que a gente começa a lutar contra isso, a lutar contra as tentações? Eu queria que vocês soubessem que antes de qualquer coisa, a batalha começa antes de nós sermos tentados. A batalha ela não começa depois que você pecou. Ela começa muito antes do desejo do pecado existir. Sabe como que é isso? Começa lá, antes do desejo existir, quando você já decidiu não pecar. Quando você decidiu no seu coração, eu não faço mais isso. E aí, quando a vontade vier, você já vai ter uma decisão no seu coração e uma atitude tomada. Mas existem umas verdades sobre isso que a gente precisa falar sobre. E a primeira é que todo mundo tem alguma coisa que o leva a ser tentado. Então, você não é a única pessoa do mundo que está sendo tentada agora. Eu também tenho as coisas que me levam a ser tentada. Lucas também, e todas as outras pessoas que a gente conhece têm fraquezas, têm áreas da vida que são tentadas, e nós temos que lutar contra elas. Outra verdade também sobre as tentações. Antes do momento da tentação, a gente deve decidir recusar o pecado, que foi o que eu acabei de dizer para vocês. Quando a gente decide no nosso coração, antes da situação chegar, nós já temos uma atitude tomada. É muito mais fácil você decidir antes do que decidir no momento em que você está todo tomado pelo sentimento, pela vontade e não consegue saber como agir. E a terceira verdade é que a vida, gente, guarda isso no coração, hein? A vida é como um carro na estrada. A gente pode ignorar os limites, mas um dia os limites vão nos alcançar. O que eu quero dizer com isso? A verdade é que ignorar os limites causam acidentes, causam multas e erros de percurso. Então, quando a gente ignora os limites, o que acontece? A consequência vem, não vem? Isso eu estou falando assim, de uma forma... Estou ilustrando para vocês aqui de uma forma como se fosse na direção. Se a gente fosse pegar um carro aqui para dirigir, fosse pegar a estrada fora e passasse da velocidade, ou a multa ia chegar na minha casa, ou eu ia causar um acidente, ou eu poderia errar o caminho. Muitas coisas podem acontecer de forma negativa quando a gente ignora os limites. Mas isso não é só para a direção. Isso serve também para a nossa vida espiritual, para a nossa vida como um todo e, em especial, para as tentações. Olha só, a primeira batalha que a gente precisa vencer é nos nossos pensamentos. Quando você entende isso, fica muito mais fácil lidar com todo o resto. Por quê? A batalha pela pureza começa na mente. Você não peca antes de pensar naquele pecado consumado.
Então, ninguém chega e fala, ai, vou fazer esse pecado aqui do nada. Você alimentou aquilo na sua mente por um tempo para que aquilo se consumasse. Então, primeira coisa sobre os pensamentos. Tudo que você pensa constantemente, você acaba fazendo. Então, se você tem algo que você pensa muito, muito, toma o seu coração, você pensa nisso de dia e de noite, você vai fazer isso. Pode ser coisa ruim, pode ser coisa boa, você vai fazer o que você pensa com frequência. Segunda verdade sobre os pensamentos. A sensação, ela nasce na mente. Então, é o que eu acabei de falar para vocês, a nossa batalha pela pureza começa na nossa mente. Então, a gente tem que filtrar o que a gente pensa. E isso entra na nossa terceira verdade, que é não podemos impedir todo pensamento impuro de entrar na nossa mente. É verdade. Tem coisas que a gente pensa involuntariamente, ou por estímulos externos, ou pelo ambiente que a gente está inserido, enfim. Várias coisas podem proporcionar para a gente pensamentos impuros, mas, mesmo não controlando alguns pensamentos impuros que entram na nossa mente, a gente pode controlar o que fazer com isso. Então, se você pensou, teve algum pensamento impuro e agora já era, pensou, agora você vai cortar tudo que te leva a pensar nisso. Todas as situações que fazem o seu pensamento ir para lá. Você pode decidir como agir diante desses pensamentos. E isso nós sabemos que é verdade, né? Segunda coisa, gente. Outra batalha que a gente tem que vencer são os nossos olhos. A gente já falou sobre os pensamentos, mas os olhos também são fundamentais. Sabe por quê? Porque o que os nossos olhos veem, o que os nossos olhos leem, produzem e controlam a maior parte do que a gente pensa. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes vocês acham que, eu vou ler um livro aqui de romance, em especial as meninas, não tem nada demais, é um livro super tranquilo, e às vezes é um livro que tem partes que são para adultos, partes que são totalmente sensuais, e aí você vai imaginar aquilo vai passar pela sua mente e você não vai conseguir parar de pensar. Você vai querer pensar de novo e você vai buscar outras fontes para alimentar a sua tentação até que se torne um pecado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente lê, mas também com o que a gente vê, não só com leitura. Às vezes é um programa de TV que não apareceu nada explícito, mas uma cena não necessariamente de nudez, mas de pessoas que estão, sei lá, se beijando, enfim, cenas de sensualidade podem fazer isso, estimular o seu pensamento a ter pensamentos impuros sobre sexualidade mesmo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o que os nossos olhos veem passam para a nossa mente, se tornam pensamentos e então viram pecados. E olha só, uma verdade sobre os nossos olhos, que está lá na Bíblia, e tem até um versículo, gente, lá em Mateus 6, do 22 ao 23, fala isso. Esse aí é um versículo, essa citação que eu deixei. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau. Então, primeiro passo aqui. Tudo que você vê vai controlar o que o seu corpo reage. O que o seu olho vê coordena todo o seu pensamento, tudo que você faz, a maneira como você pensa, como você age. O que os olhos deixam entrar na mente. Por que eu coloquei essa frase aí? Porque os nossos olhos comandam os nossos pensamentos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente anda vendo. Seja no celular, seja na TV, seja num livro. Olha só, outra verdade sobre os nossos olhos. Nós devemos nos afastar de tudo o que vemos que nos leva a pecar. Sabe por quê? Porque nesse versículo de Mateus 6 fala que os nossos olhos são candeias para o corpo. Então, da mesma forma que a gente olha algo e pode ser muito bom e trazer muito benefício para o nosso corpo, para a nossa mente, para os nossos relacionamentos, os nossos olhos podem ver coisas que podem destruir a nossa vida, destruir a nossa mente e os nossos relacionamentos também. Uma outra verdade sobre os olhos é que se você não resiste à tentação, então não olhe. Ponto. Coloca um ponto final nisso. Não olha mais, fuja da tentação. Não fica brincando com o pecado. Sabe por quê? Às vezes a gente acha que é muito forte. Às vezes a gente acha que uma tentação não é pecado. Mas é a partir dali que o pecado é consumado. E o pecado existe na mente também, antes de existir nas ações. Quarta coisa sobre os nossos olhos. Você provavelmente não será tentado se estiver lendo passagens da Bíblia. E aí é que eu te pergunto,
Você tem lido essa Bíblia? Quantas vezes por dia você lê sua Bíblia? Quantas vezes por semana você lê sua Bíblia? Você lê mais de uma vez por semana? Então, gente, vamos tomar muito cuidado, porque o que a gente olha, direciona, fala diretamente com o nosso pensamento e com as nossas ações. Então, prestem atenção no que vocês estão vendo. E, em especial, nos momentos em que vocês estão sendo tentados. Porque se eu tiver uma tentação agora, eu posso me atentar para aquela situação e olhar para aquilo e ser sensível a entender o que eu estou vendo aqui que me fez ser tentado agora. Corta aquilo. Aquilo que for um gatilho para você ser tentado, corta e joga fora da sua vida. Agora, meu povo, essa é uma parte prática de como vencer essa batalha da tentação. Eu sou livre para não ser refém do pecado. Você concorda? Porque assim, Jesus ele nos libertou. Só que a gente gosta de ser escravo do pecado. Eu não sei o que acontece, porque a gente cria deuses no nosso coração. Nós já entendemos que todos os pecados são deuses no nosso coração. E para a gente se libertar desses deuses, a gente tem que viver isso aqui que eu vou falar agora. Para esse assunto aqui. Olha só, primeiro ponto. Se uma pessoa te faz ser tentado, se uma pessoa te tenta, não faça tempo com essa pessoa sozinho. Simples assim. Corta o mal pela raiz. Se são cenas de filme, de programa de TV que te tentam, então não veja mais. Para de assistir esses programas, para de assistir esses filmes que estão te tentando, porque você é livre para falar não para o pecado e para a tentação. Se é um aplicativo, e é aí que pega, meu povo, porque o aplicativo e a rede social é um negócio muito mascarado. Às vezes, você vê uma foto de alguém que postou uma foto de biquíni e você curtiu, e aí o Instagram começa a te mandar aquilo por causa do algoritmo de várias outras pessoas diferentes. Você começa a receber uma foto do povo lá, tudo pelado. E o que vai acontecer com você? Você vai se tornar refém da tentação e do pecado. Então, se é um aplicativo ou rede social que te faça tentado, exclua. Corta o mal pela raiz enquanto você não consegue lidar com isso. E, para a gente poder começar a finalizar aqui, nós não podemos controlar o que a gente sente, mas nós podemos controlar o que fazemos com esse sentimento. Você não pode controlar a pessoa que você gosta, você não pode controlar a situação que te tenta, mas você pode controlar o que faz a partir disso. Se você entendeu que a TV te tenta, corta a TV. Se você entendeu que tem uma pessoa que você gosta, que não te aproxima de Jesus, sai fora dessa pessoa. Você pode escolher as decisões que você vai tomar a partir do sentimento que você tem, tá bom? E, para finalizar de verdade agora, você está sendo tentado? Então, se lembre dessas 3 verdades. O nosso velho eu já foi crucificado com Jesus. E Jesus libertou a gente. Jesus nos libertou para dizer não para a tentação. Então, fica muito mais fácil quando você olha por essa perspectiva. É difícil lidar com a tentação? É. Todo mundo tem que lidar, não é só você. Mas quando você entende que Jesus te libertou para você viver uma vida livre de pecado, uma vida de pureza, você consegue dizer não, porque o privilégio da pureza é muito maior do que viver escravo do pecado. E terceiro, você não é mais controlado pelo seu pecado. E caso você seja, então o seu pecado é um Deus no seu coração. Então, se você não consegue sair disso, se você não consegue não assistir um programa que te tenta, você não consegue não ter uma amizade que te faz mal, não consegue não excluir esse aplicativo, essa coisa já se tornou um Deus no seu coração, tá bom? Então, agora vamos orar para a gente finalizar essa aula, para que Deus nos ajude a lidar com essas tentações, amém? Pai, obrigada por esse dia, porque o Senhor é bom, o Senhor usou essa palavra para falar ao nosso coração. E eu te peço que o Senhor mostre, Pai, para os nossos times, todas as situações que colocam eles numa situação de tentação. Que eles possam se livrar disso, que eles consigam sair dessas situações e usar da liberdade que o Senhor adquiriu para nós na cruz, para a gente ser livre para o Senhor, livre para viver uma vida de pureza e de santidade, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Pai, para que o Senhor revele os ídolos dos nossos corações para a gente lutar contra eles nessa batalha das nossas mentes e dos nossos olhos. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. É isso, meu povo, que Jesus abençoe vocês. Estou morrendo de saudade, precisando, tamo junto. Estou aqui, conta comigo, inclusive, para vencer as tentações com vocês, tá bom? Beijo!